Olá, alunos do segundo ano. Hoje iremos dar continuidade às aulas de física. Vamos falar sobre funções trigonométricas e vamos corrigir a atividade sobre função seno. Quem vos fala é o professor Raimundo Dias. Primeira questão da atividade proposta a vocês diz assim: determine os valores reais de m para os quais a seguinte equação tenha solução. Ele diz que seno de x vai ser igual a 2m menos 7. Como ele não deu intervalo, significa dizer que a condição para que isso ocorra vai ser no intervalo de menos 1 a 1. Então, vai ser no intervalo de menos 1 a 1, ou seja, esse é o intervalo que ocorre essa condição. Então, sempre quando ele der essa condição aqui, você utiliza essa condição de que o seno de x vai estar no intervalo de menos 1 a 1, que vai ser a imagem, né, de seno de x. Então, seno de x vale 2m menos 7. Então, é só substituir, vai ficar menos 1 menor igual a 2m menos 7. Menor igual a 1. Bom, eu vou tirar o menos 7 daqui. Então, como isso aqui é uma inequação, então eu vou colocar o simétrico dele, que vai ser mais 7. Então, eu vou colocar o mais 7 aqui no meio, mais 7 aqui, mais 7 aqui. Então, eu vou ter mais 7 menos 1 menor ou igual a 2m menos 7 mais 7 menor ou igual a 1 mais 7. Então, 7 tira 1 fica 6, menor ou igual a... Isso aqui são opostos, ou simétrico, eles... Mesma coisa, simétrico ou oposto vai dar 0. Então, vai ficar só 2m. Menor ou igual a 7 mais 1 dá 8. Vou tirar o 2 que está multiplicando o m, eu multiplico pelo inverso. Eu vou multiplicar por... Isso aqui é 2 sobre 1, então eu multiplico por 1 meio. Cada termo, né? 1 meio. E aqui também por 1 meio. Então, 6 dividido por 2 dá 3, menor ou igual a 2 dividido por 2 dá 1, aqui vai ficar m, menor ou igual a 8 dividido por 2 dá 4. Então, a resposta correta vai ser igual a 3 menor ou igual a m, m menor ou igual a 4. Nesse caso, eu posso dizer que x pertence aos reais, tal que 3 é menor ou igual a m e m menor ou igual a 4. Essa é a condição, né? Ou seja, é o valor real de m para que essa equação tenha solução real. Na letra B, nós temos seno de x que vai ser igual a m menos 5. A condição é a mesma, né? A condição sempre vai ser nesse intervalo de menos 1 a 1. Esse sempre é o intervalo. Bom, seno de x é m menos 5. Então, vai ficar menos 1 menor ou igual a m menos 5 menor ou igual a 1. Então, vou tirar o menos 5 daqui, então vou utilizar o oposto dele, ou o simétrico dele, é a mesma coisa. Então, vai ficar m menos 5 menor ou igual a 1. Eu vou utilizar o mais 5 e mais 5. Eu utilizo mais 5 em todos os termos, para poder eliminar. Então, aqui vai dar 0. Então, aqui vai ficar m menor ou igual a 5 tira 1, fica 4. Menor ou igual a 5 mais 1 dá 6. Então, a condição para que para determinar um valor de seno, na solução vai ser essa daí. Então, a solução vai ser igual a x pertence aos números reais, tal que o valor de m, no caso aqui, vai ser 4 menor ou igual a m e m menor ou igual a 6. Então, esse vai ser o valor correspondente aí. Bom, na outra equação, nós vamos ter seno de x é igual a 3m menos 2. Então, a condição para encontrarmos esses valores, nós vamos ter que o intervalo de seno vai ser
entre menos 1, né? A imagem vai estar sempre entre menos 1 e 1. Então, o valor de seno de x vai ser igual a 3m menos 2. Então, é só substituir seno de x por 3m menos 2. Então, eu vou ter menos 1 menor ou igual. Seno de x vale 3m menos 2. 3m menos 2, menor ou igual a 1. Vou tirar esse menos 2, então eu vou utilizar o oposto dele, ou o simétrico dele, é a mesma coisa, né? Eu posso chamar de oposto, eu posso chamar de simétrico. Então, o simétrico de menos 2 é mais 2, então aqui eu vou colocar mais 2 aqui também, né? Então, 2 tira 1, fica 1, menor ou igual a, que eu vou cancelar porque eles são opostos, então vai ficar 3m menor ou igual a 3, 1 mais 2 dá 3. Para me tirar o 3 aqui, eu vou utilizar o inverso dele, né? O inverso de 3 sobre 1 é 1 sobre 3, né? 1 terço. Eu vou multiplicar por 1 terço em cada termo aqui. 1 terço, né? De 1 terço. Então, 1 vezes 1 é 1, né? Sobre quem? 3. Porque aqui é como se fosse 1. 3 vezes 1 é 3. 1 terço menor ou igual. 3 dá para ser dividido por 3, que vai dar 1. 1 dividido por 1 dá 1. Então, aqui vai ficar só m. Menor ou igual a 3 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 1 é 1. Então, o terço é menor igual a m, e m menor ou igual a 1. Então, aqui eu tenho a solução, que vai ser igual a x pertencente aos reais, né? Tal que é 1 terço menor ou igual a x e x menor ou igual a 1. Então, esses são os valores aí da primeira questão. Na segunda questão, ele diz assim: para cada item, calcule os valores de m para os quais a igualdade é possível. Se vocês observarem, na primeira questão ele não deu o valor do intervalo. Aqui na segunda questão ele já deu, né? O intervalo entre 0 e π sobre 2. O cosseno entre 0 e π sobre 2, de 0 e π sobre 2, que é no primeiro quadrante, vai de 0, né? Vai de 0 a 1, na realidade. Então, vai de 0 a 1. Então, significa dizer que, por conta dessa condição aqui, o intervalo sempre vai ser de 0 a 1, né? Porque cosseno de π sobre 2 é 0 e cosseno de 0 é 1. Então, nós vamos ter esse intervalo aí. Então, como eu sei que vai ser 0 menor ou igual a cosseno de x, e cosseno de x menor ou igual, só menor, porque é intervalo aqui, não tem a igualdade, né? Menor, então não tem a igualdade. A 1, então nós vamos ter o seguinte: 0 menor que cosseno de x é 3 menos m. 3 menos m. Então, se é 3 menos m, menor ou igual a 1. Eu vou tirar esse mais 3 aqui. Se ele 3 é positivo, vai ficar menos 3. Então, vai ficar assim: menos 3 mais 0, menor ou igual a menos 3 mais 3, menos m, menor ou igual a 1, menos 3. Aqui vai ficar menos 3, menor que, cancelo, aqui vai ficar menos m, menor ou igual a menos 2. Eu vou multiplicar isso daqui por menos 1, pelo inverso disso daqui, né? Vou por menos 1, porque o m ele não pode ficar negativo. Então, eu vou multiplicar isso aqui por menos 1, menos 1. Menos por menos dá mais, né? Aí tá menor que, fica maior que, maior que. Menos por menos dá mais, né? Tá menor que, fica maior que, porque eu estou multiplicando. E menos por menos dá mais, fica m. Aqui tá maior que, fica menor que. Menos por menos dá mais. Então, 2 vezes 1 dá 2, menos por menos dá mais. Tá maior que, fica menor que. 1 vezes 1m vai dar 1m. Menos por menos dá mais, e aqui também vai dar mais. Então, nessa condição, colocando na condição fundamental, vai ficar 2 menor que m, m menor que 3. Então, a solução disso daqui vai ser x pertencente aos reais, tal que 2 é menor que m, e m menor que 3. Aí eu tenho os valores aí da segunda questão, a letra A. Na letra B, né, que é o que a gente vai ver agora, ele tem a outra condição fundamental. Ele diz que
O intervalo aqui vai ser entre π e 3π sobre 2. É terceiro quadrante. Terceiro quadrante, o valor do seno vai de 0 a menos 1, ou de menos 1 a 0, aliás, de menos 1 a 0. Então, a condição, como é terceiro quadrante, vai de menos 1 a 0. Eu sempre coloco o valor menor, né? Então, nesse caso, a imagem vai de menos 1 a 0. Então, nós vamos ter aqui a condição, né? Condição, só que aqui também não tem a igualdade, é só π menor que x e x menor que 3π sobre 2. Então, vai ser menos 1 menor que seno de x e seno de x menor que 0. Então, nesse caso, o intervalo vai ser, né, a imagem vai estar entre menos 1 e 0. Seno de x é 2m menos 1. Então, eu vou pegar menos 1 menor que 2m mais 1, aliás. Mais 1 menor que 0. Então, aqui eu vou ter, tá mais 1, eu vou utilizar o simétrico. Então, vai ficar menos 1 menor que 2m mais 1, menos 1, né? 0, menos 1. E um menos 1 aqui também. Então, menos 1 com menos 1 vai dar menos 2. Menos 2, aqui são simétricos, cancelo, vai ficar 2m menor que menos 1. Vou tirar o 2 aqui, que é pelo inverso, né? Então, vou multiplicar por 1 meio. Aqui está 2 sobre 1, eu vou multiplicar por 1 sobre 2. No primeiro termo, 1 sobre 2 no segundo e 1 sobre 2 no terceiro. Então, eu vou ter isso aqui. Então, 2 dividido por 2 vai dar 1, aqui vai ficar menos 1, menos por mais dá menos, né? Aqui, como eles são inversos, aqui vai dar 1, aqui vai ficar só m, menor ou igual a... Aqui vai ficar menos 1 meio. 1 vezes 1 é 1, menos por mais dá menos 1 meio. Então, significa dizer que, nesse caso, o intervalo aqui, ele vai estar entre menos 1 e menos 1 meio. Então, x pertence aos reais, está o quê? Menos 1 vai ser menor que m e m menor que menos 1 meio. Então, essa vai ser a solução da letra B. Na letra C, observem o intervalo de novo. O intervalo vai estar entre 3π sobre 2 e 2π. Quarto quadrante. Está se referindo ao seno. No quarto quadrante, se vocês observarem, quarto quadrante, os intervalos no quarto quadrante vai estar entre... Vou tentar fazer aqui. No círculo trigonométrico, aqui eu tenho 2π e aqui eu tenho 3π sobre 2. Vai estar entre 0 e menos 1 aqui, ó. 0 e menos 1. Então, é esse valor aqui, ó, 0 e menos 1. Esse é o intervalo que nós vamos utilizar aí no quarto quadrante, né? Então, essa é a condição fundamental do quarto quadrante. Então, se vocês observarem, nós vamos estar... Se é 0 e menos 1, eu vou colocar o valor menor primeiro, né? Aqui é aberto. Por que é aberto? Porque não tem um sinal de igual. Vai estar entre menos 1 e 0, né? Em aberto, assim. Aqui também seria aberto. Esse valor aqui também seria aberto justamente por conta disso daí. Então, se é entre menos 1, então a condição aqui que iremos utilizar vai ser menos 1 menor que seno de x, porque aqui estou me referindo a seno de x, menor que 0. Então, seno de x vai ser tudo isso aqui. Então, vai ficar menos 1 menor que 3m menos 2 sobre 4, menor que 0. Menos 1 menor que 3m sobre 4, menor que 2 sobre 4, menor que 0. Então, aqui eu vou tirar esse termo aqui, que está menos 2 sobre 4, eu vou pegar mais 2 sobre 4. Então, eu vou pegar aqui mais 2 sobre 4, menos 1, menor que 3m sobre 4, menos 2 sobre 4. O simétrico dele é mais 2 sobre 4. Eu coloco mais 2 sobre 4 em cada termo aqui. 2 sobre 4. Aqui eu cancelo
Então, aqui vai ficar, se eu tirar o MMC de 4, vai ser o próprio 4, 4 vezes, aqui vai dar 4, menos 2, vai ficar menos 2 aqui, menos 2 quartos. Menor que 3M sobre 4, menor que, e aqui vai ficar 2 quartos. Bom, se eu for tirar 3 quartos, eu vou utilizar o simétrico de 3 quartos, que é 4 terços. Então, eu vou multiplicar também por 4 terços aqui, e aqui também por 4 terços. Então, se eu pegar 4 terços, eu vou pegar 4 dividido por 4 dá 1, aqui vai ficar menos 2 terços, menor que, aqui eu cancelo, vai dar 1, vai ficar só M, menor que 4 dividido por 4 vai dar 1, aqui vai ficar 2 terços, 2 terços. Então, nesse caso, eu vou ter, solução vai ser igual a x pertencente a R, tal que o intervalo vai estar, aqui não teria, o intervalo vai estar entre menos 2 terços, né, menor que M, e M menor que 2 terços. Então, essa é a solução do problema. Na terceira questão, ele pede para dar a expressão geral de x nos casos. Então, eu tenho seno que é igual a 1 meio. Eu tenho que descobrir lá na tabela quais valores de seno equivale a 1 meio. Se você observar lá na tabela trigonométrica, 1 meio, eu vou ter dois valores para x aqui, que equivale a 1 meio, que é um meio positivo, né? Ele vai estar no primeiro quadrante, então o valor de x no primeiro quadrante, quando ele equivale a 1 meio, é π sobre 6, que é de 60, né? Ou de 30. 30 graus, que é 1 meio. Então, que 30 equivale a π sobre 6, mais 2kπ, né? Com k pertencente aos inteiros. Bom, no segundo quadrante, aí eu tenho ele no primeiro e no segundo quadrante. Para mim achar ele no segundo quadrante, se você pegar é π menos o ângulo, né, no segundo quadrante, lembra lá? Então, que também é um meio positivo. Então, se eu pegar π menos π sobre 6, aqui vai ficar 6π sobre 6 menos π sobre 6, né? Vai dar 5π sobre 6. Se eu pegar esse menos esse, tirar o MMC, vai ser 6. Aí 6 vezes 1 é 6. 6 dividido por 6 dá 1, a vezes π é 1π, aí 6π menos 1 vai dar 5π sobre 6. No segundo quadrante, o valor de x é 5π sobre 6, para ser positivo, né? Com 2kπ com k pertencente aos inteiros. Bom, então, se eu tenho essa condição aí, eu posso dizer que a solução ela vai ser dada por x pertencente aos reais, tal que eu tenho essa condição, né? π sobre 6 mais 2kπ, ou essa outra condição aqui, x vai ser igual a 5π sobre 6 mais 2kπ, porque isso aqui? Porque aqui são as voltas, né? A quantidade de voltas que ele pode ter, né? Então, com K é um K pertencente aos inteiros, porque tem que ser inteiro. Os valores, a volta completa, né? K pertencente aos inteiros. Na segunda questão, na letra B, aliás, da terceira questão, ele fala sobre seno de x é igual a A. Então, seno de x é igual a A. Mas ele também diz que 7π sobre 9 também é igual a A. E, né, 7π, seno de 7π sobre 9 também vai ser igual a A. Bom, implica dizer que nesse caso, seno de x vai ser igual a seno de 7π sobre 9. Se os dois têm o mesmo valor, né? Se esse seno de x vale A e 7π sobre 9 também vale A, então posso dizer que seno de x é a mesma coisa que seno de 7π sobre 9. Bom, seno de 7π sobre 9. Então, 7π sobre 9, se vocês observarem, se eu pegar 180 dividir por 9 dá 20, 20 vezes 7 vezes 2, 14, dá 140. Está no segundo quadrante. Então, esse é um valor do ângulo do segundo quadrante. Então, eu tenho seno de 7π sobre 9, segundo
quadrante. Aí eu tenho que achar esse 7π sobre 9 no primeiro quadrante. Como é que eu vou fazer para encontrá-lo no primeiro quadrante? Eu sei que π menos alfa vai ser igual a esse valor aqui, ó, 7π sobre 9. No segundo quadrante, se vocês olharem lá pelo ciclo trigonométrico, de novo, aqui eu tenho o ângulo, que é um ângulo alfa, né? Um ângulo alfa no primeiro quadrante. Segundo quadrante é π menos alfa. No terceiro quadrante é π mais alfa. E no quarto quadrante é 2π menos alfa. Lembrem dessas condições aqui. Como esse valor era 7π sobre 9, estava no segundo quadrante, eu quero transformar, quero achar o outro valor dele no primeiro quadrante. Por que que eu tenho que achar no primeiro quadrante? Porque ele está dizendo que seno de x vale A, né? A, e o A aqui é positivo. E aqui se fosse menos A, aí seria nos quadrantes negativo, né? Então, aqui A também é positivo. Então, eu vou pegar dessa maneira. Então, menos alfa vai ser igual a 7π sobre 9, tá mais π, passa menos π. Então, aqui vai ficar, tirando o MMC de 9, o próprio 9. 9 dividido por 9 dá 1, aqui vai ficar 7π, menos 9 dividido por 1 dá 9, aqui vai dar 9π. Então, 9 tira 7 vai dar 2, né? Então, vai ficar menos alfa, vai ficar menos 2π sobre 9. Como ambos estão negativos, então multiplico por menos 1. Então, nesse caso, eu posso dizer que alfa vai ser igual a 2π sobre 9 no primeiro quadrante. Bom, como eu achei o primeiro e o segundo quadrante, então eu posso dizer justamente isso aqui. Eu tenho essa condição aqui, né? Eu tenho x vai ser igual a 2π sobre 9 mais 2kπ. E x vai ser igual a 7π sobre 9 mais 2kπ, com k pertencente aos inteiros, né? Aos inteiros. Então, a solução de tudo isso vai ser x pertencente aos reais, tal que aí eu tenho x que é igual a 2π sobre 9 mais 2kπ, ou x que é igual a 7π sobre 9 mais 2kπ, com k pertencente a z. Então, k pertencente aos inteiros, que é k vai ser sempre números positivos ou negativos, números inteiros positivo e negativo, porque se refere à quantidade de voltas que se dá, né, na circunferência. Na quarta questão, ele diz que x pertence a esse intervalo entre 2π e 4π. E seno de x vai ser raiz de 3 sobre 2. Quando ele fala de raiz de 3 sobre 2, ele está falando que isso aqui é um valor positivo. Então, nós vamos ter que achar essa condição que nós vimos aqui na terceira, né? Ó, esses dois valores dessa maneira aqui, né? Para podermos encontrar quais são as condições que ele está de fato pedindo aí. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é essa condição aí. Então, se vocês observarem, lá no primeiro quadrante, vamos olhar lá no primeiro quadrante, quando o seno de x vale raiz de 3 sobre 2 positivos. Então, eu tenho duas condições fundamentais aqui, né? Para encontrar. Quando o seno é positivo, ele está no primeiro ou no segundo quadrante. Lembrem de novo, quando o seno é positivo, ele vai estar nessa condição aqui. Π menos o ângulo, né? E aqui o ângulo. Então, eu tenho seno de x, ele vai ser positivo no primeiro e no segundo, que é essa condição aí. Então, se é nessa condição, raiz de 3 sobre 2, se vocês olharem lá pela tabelinha, né, a tabela dos arcos notáveis, seno de raiz de 3 sobre 2 é x no primeiro quadrante, né, que vai ser raiz de 3 sobre 2 é 60, então vai ser π sobre 3, né, mais 2kπ, né, com k sempre vai ser a quantidade de volta, pertencente aos inteiros.
Bom, a outra condição vai ser no segundo quadrante. Então, no segundo quadrante, o valor de 60 é 2π sobre 3, né? Mais 2kπ, com k pertencente aos inteiros. Não sei se vocês ainda lembram desse detalhe, mas é mais ou menos assim. Se aqui é π sobre 3, aqui é 60, com mais 60, 1π sobre 3 com mais 1π sobre 3 vai ser 2π sobre 3, né? Então, vai ser esses dois ângulos aqui, π sobre 3 no primeiro e 2π sobre 3. Quem tiver alguma dúvida em relação a isso, é só pegar o ângulo π, né, menos o ângulo. Então, eu tenho para me achar no segundo quadrante. Então, eu tenho π menos π sobre 3. O ângulo não é π sobre 3, que eu encontrei, né? Então, se eu tirar o MMC de 3 é 3, aqui vai ficar 3π menos π, vai ficar 2π sobre 3, né? 2π sobre 3, que vai ser o valor correspondente no segundo quadrante. Bom, se eu achei o do segundo quadrante, eu vou achar... Primeiro eu tenho que saber qual é o intervalo. Como eu sei que o intervalo é entre 2π e 4π, 2π e 4π é apenas uma volta, né? Então, eu tenho a primeira volta, a partir daqui até aqui eu tenho 2π. Quando eu dou uma outra volta e chego aqui, então são ângulos da primeira volta. Então, é só uma volta. O valor de K aqui, como é só uma volta, K vai ser 1, porque corresponde a uma volta. Com, nesse caso, ó, K igual a 1, pois temos apenas uma volta. Pois temos apenas uma volta. Então, significa dizer que os valores que eu vou encontrar é, primeiro, π sobre 3 mais 2kπ. Então, π sobre 3 mais 2 vezes o valor de k, que é 1π. Então, aqui vai ficar π sobre 3 mais 2π. Tirando o MMC de π, de 3, vai ser o próprio 3. Então, 3 vezes 2 dá 6, vai ficar π mais 6π, vai dar 7π sobre 3. Então, essa é a primeira, né? O primeiro ângulo que da segunda volta vai ser 7π sobre 3. O segundo ângulo se refere a 2π sobre 3, que é o que vai estar no segundo quadrante, 2kπ. Então, eu vou ter 2π sobre 3, eu vou ser igual a o 2π sobre 3 mais 2 vezes 1, né, vezes π, que 1 é o valor de k, né? Ou seja, se é uma volta apenas, então eu vou ter 2π sobre 3 mais 2 vezes 1 é 2, né? 2π. Se eu tirar o MMC de 3, vai ser o próprio 3, aí aqui vai ficar 2π, 2 vezes 3 dá 6, 6π. 6 com mais 2 vai dar 8, então vai ficar 8π sobre 3, né? Então, nesse caso, nós vamos ter essas duas respostas aí, né? Que o valor de x, né, determine x. Então, resposta, eu posso ter x vai ser igual a 7π sobre 3, né? Ou x é igual a 8π sobre 3. Esses são os valores de x que ele pediu para determinar aí na quarta questão. Na quinta questão, ele pede para, dada a função seno, indique f de x igual a seno de x. Então, se eu tenho assim, f de x é igual a seno de x, eu quero f de π sobre 3 na letra A, né? Na letra A. Então, eu vou ter seno de π sobre 3, que é a mesma coisa do seno de 60, que vai ser igual a raiz de 3 sobre 2, né? Isso é na letra A. Bom, na letra B, eu tenho de novo f de x, que vai ser igual a seno de x. Então, eu vou pegar f de, na letra B, f de π, que vai ser igual a seno de π. Seno de 180 vai ser quem? Ó? 0. Então, tem esses dois valores aí da letra A e da letra B. Na letra C,
colocando isso aqui de novo, f de x que é igual a seno de x, substituindo na letra C, que é 7π sobre 6, 7π sobre 6, nós vamos ter, vai ser igual a seno de 7π sobre 6. É só observar que π sobre 6 é 30. 30 vezes 7 dá 210. 210 está no terceiro quadrante. Está no terceiro quadrante, isso aqui é negativo, né? É negativo. Se é negativo, π sobre 3 equivale a seno de 30, que vai ser menos 1/2. Menos 1/2. Então, na letra D, vai ser igual, bota f de x, que vai ser igual a seno de x. Então, f de menos π sobre 4. Menos π sobre 4 vai ser igual. Quando o valor de f está assim, é a mesma coisa de menos, bota assim, seno de menos π sobre 4 é a mesma coisa de menos seno de π sobre 4, que vai ser igual a menos, o valor de seno de π sobre 4 que π sobre 4 é 45, vai ser menos raiz de 2, vai ser, aliás, raiz de 2 sobre 2, né? Aí mais, menos por mais dá menos, então vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. Esse é o valor, então, seno de menos π sobre 4 é a mesma coisa de menos seno de π sobre 4. Então, é a mesma coisa. Então, terminamos por aqui e até mais.